Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Hoje eu quero falar sobre esse trabalhinho, né, que é um trabalho bem pequenininho, como se fosse um resumo, que foi apresentado aí nessa revista, né, Current Developments in Nutrition, né, e o artigo é alimentos ultraprocessados têm um índice glicêmico menor, o índice e uma carga glicêmicas, né, glicêmicas menores comparado aos alimentos minimamente processados. Então, como é um abstractzinho, eu até coloquei a própria imagem postada na revista sobre o abstract, né? Então tá aqui o título, né? Os autores, né? Um trabalho conjunto da Universidade do Arizona e Universidade de Sydney. E aí ele coloca aqui, ó, objetivos, né? Os alimentos ultraprocessados compõem a maioria das calorias dos Estados Unidos. Aí ele fala, o índice glicêmico e a carga glicêmica são medidas, né, da qualidade e quantidade dos carboidratos em alimentos baseados em carboidratos e o seu efeito na glicose sanguínea após o consumo. Quer dizer, então vamos melhorar. O índice e a carga glicêmica são medidas da quantidade e qualidade dos carboidratos, né, dos alimentos que contêm carboidratos, considerando o seu efeito baseado na glicemia após o consumo. Então, eles são consumidos e aí você vê esse efeito aí que eles têm. Lembrando que o índice glicêmico é a quantidade de 200 calorias de carboidrato, né? Então, 50 gramas de determinado carboidrato de determinado alimento. Então, lembrando, 50 gramas de cenoura não são 50 gramas de carboidrato de cenoura, né? Então, para você ter 50 gramas de carboidrato de cenoura, você precisa ter uns quase 800 gramas de cenoura e por aí vai. Mas, enfim, então essa é a padronização. E a carga glicêmica é a quantidade corrigida pelo índice glicêmico. Então, a quantidade em gramas vezes o índice glicêmico, tá? Vezes 100 lá para dar, fazendo uma porcentagem, corrigindo por 100. E aí ele fala, ó, dietas com alimentos ultraprocessados e carga glicêmica barra índice glicêmico, ou índice barra carga glicêmica, são associadas com numerosas doenças crônicas metabólicas. Portanto, esse estudo examinou a carga e o índice glicêmico de alimentos, grupos de alimentos processados, né? Foi hipotetizado, criou-se a hipótese que o índice glicêmico e a carga glicêmica seria mais baixo nos alimentos minimamente processados, comparados aos alimentos processados ou ultraprocessados. Aí ele fala aqui que eles avaliaram cerca de 205 itens que foram coletados em fontes publicadas, né? E aí ele coloca aqui as fontes da onde ele tirou, como que ele classificou esses grupos, com bebidas, feijões, sementes de castanhas, laticínios laticínios, doces e gorduras, frutas e sucos, grãos, carnes e aves, peixes e vegetais, né? São esses grupos. E aí ele comenta aqui, né, a forma que ele usou, as estatísticas que ele usou, e aí nos resultados ele mostra basicamente que o efeito do processamento no índice na carga glicêmica foi contrário à hipótese dele. Então, basicamente, a ideia do trabalho. Ou seja, eles mostraram que o alimento, ele vai dar alguns detalhamentos, mas basicamente eles mostram que os alimentos ultraprocessados têm menor índice e carga glicêmica, vocês podem ler com calma, comparados aos alimentos minimamente processados, né? E aí ele fala, por exemplo, que entre os grupos tem uma variação que não segue uma tendência, tal, mas o resultado é esse. Então ele fala assim, ó, conclusões. Ao longo de todos os itens, né, analisados, os alimentos ultraprocessados têm uma carga glicêmica, um índice glicêmico e carga glicêmica menores, mais baixos, comparados aos alimentos minimamente processados e processados, aqui no caso processados só a carga glicêmica, e com achados mistos entre os grupos, né? Aí ele fala, surpreendentemente, os grãos ultraprocessados sugerem uma melhoria na resposta glicêmica. Aí ele fala, talvez em função da adição de proteínas, gorduras e açúcares. Aí ele fala, esses resultados sugerem que os resultados negativos associados com o consumo de alimentos ultraprocessados podem ser devidos a outros aspectos não saudáveis. Por exemplo, a densidade energética, os aditivos ou a maior palatabilidade, e não necessariamente ao índice e a carga glicêmica. Então,
aqui no canal, às vezes, a gente já publica alguns trabalhos falando que essa coisa do índice da carga glicêmica, embora tenha sido criado aí como item de pesquisa, passou a ser uma lei. E não necessariamente todo estudo mostra isso, tá? Então, eu quis fazer esse resumo, esse estudo bem curtinho aqui, esse vídeo, porque é um resumo de congresso, está sendo feito aí e tal, para a gente, pelo menos, saber o que está sendo feito, está sendo questionado, e vamos ver como os futuros trabalhos demonstram isso, mas é muito interessante, né? Porque automaticamente a gente para e pensa, oh, não, o ultraprocessado tem um índice glicêmico e carga glicêmica que é pior, né? Então, até coloquei aí o conselho do He-Man, né? Ele vai falar, esses memes, né? Tem a parte de cima que ele fala um conselho, e aí ele fala até a próxima, mas a ideia é tipo um conselho engraçado. Então, o conselho engraçado aí é que os ultraprocessados têm uma carga glicêmica e um índice glicêmico menores. Até a próxima, minha gente. Valeu, galera, muito obrigado. Tem os 3C aí, né? Curte, compartilhe e comente o vídeo. Chame seus amiguinhos, dê um like aí e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.